Você está falando sobre agrotóxicos e você também comentou que hoje o coração continua sendo o órgão talvez mais importante no sentido preventivo, não é? Então a gente poderia, eu acho, conversar um pouco essa questão agrotóxico, hormônio e coração. Eu acho certo. Que é interessante aí. Sobre a questão dos agrotóxicos, é importante frisar que no momento em que os agrotóxicos estavam sendo proibidos nos países do primeiro mundo, no Brasil está bastante aberta ainda essa questão. Certo. Isso tem implicações muito importantes com a saúde. Eu sei que os colegas agrônomos, veterinários, eles fazem o máximo possível para que esses produtos, para que os nossos vegetais, os nossos legumes, as nossas frutas não tenham uma agressão muito grande. É o que fazer, realmente, né? Mas o fato não é isso, o fato é a saúde. Não é? Então, uma vez o alimento limpo, não quer dizer que o alimento está puro, né? Sim. Porque essas substâncias são substâncias químicas, elas penetram nos alimentos. E uma vez introduzidos dentro do organismo, eles vão seguir rotas específicas. E uma das rotas é a via hormonal. Então há uma identificação, é importante frisar isso para as pessoas que nos assistem, que os agrotóxicos, junto com os hormônios sintéticos, são os dois maiores vilões hoje, produtores de doença. Certo. Um agredindo mais a célula, o outro agredindo o vaso, célula como um todo. Então, assim, a dúvida hoje, e hoje já é uma especialidade médica, é a parte de hormonioterapia. Isso certo. Já é, Fernando, uma especialidade médica. Tá? Existem hoje profissionais que estão sendo preparados, porque é impossível dominar toda a parte de hormônios dentro da medicina. Sim. Você vê, trabalhar com tireoide, com a hipófise, com o cérebro, com os ovários, os testículos, e aí estudar doses de hormônios respectivos, as interações que estão havendo. Então, criou-se uma especialidade hoje, da qual, não menosprezando nenhuma outra especialidade da medicina tradicional. O terapeuta de hormônio vem para complementar e ajudar as demais áreas da medicina. Mas veja você, se o agrotóxico segue uma via assim, a via hormonal, significa que a célula, quando vai receber o agrotóxico, ela não sabe identificar o que é normal e o que é anormal. Não é? Porque a molécula dessas substâncias não é só agrotóxico. Tem outros disruptores, que a gente vai ter oportunidade de falar, certo. Que seguem a mesma via dos hormônios sintéticos. Então a célula ela não reconhece a molécula, por exemplo, do agrotóxico e dos outros poluentes. E recebe dentro de si, achando que é uma coisa normal. E não é, sim. Porque é que nem chave e fechadura. Depois que entra a substância, vou dizer, contrária à saúde, a célula não tem mais como fazer o reparo. Então, uma substância que é inapropriada entrou dentro da célula como se fosse uma substância apropriada. E aí, então, desencadeia todo o processo, e é importante hoje ter uma ideia, né, importante assim, o mundo está inflamado. E por que o mundo está inflamado? Se o mundo está inflamado, o homem também está inflamado. É um conceito novo, um conceito médico novo dentro da medicina. Mas inflamado como? Porque todas as demais doenças, a maior parte da doença vai seguir via inflamação. Veja você, existe um sistema químico dentro do corpo que segue bioquimicamente bem rápido, não é uma coisa técnica. Sim. A via do ácido araquidônico, que vai terminar em cisocitocina. Cisocitocina é um sistema pró-inflamação e anti-inflamação. Certo. Então veja você, os poluentes, assim, os agrotóxicos, as panelas de alumínio, todos os disruptores que virão pelo organismo vão seguir rotas, não é? Que vão produzir cisto de ovário, cisto de mama, CA de mama, CA de ovário, CA de próstata, câncer de endométrio, osteoporose, obesidade, depressão, endometriose,
uma gama enorme, diabetes, hipertensão acelerada, tudo via inflamação. Certo. Obesidade, tudo via inflamação. Então, e aí que é muito interessante a colocação. Bom, mas então, o que o doutor Edson está querendo dizer é que tem uma via inflamatória dentro do organismo que vai levar à pró-inflamação que existe. E aí entra, então, aí os agrotóxicos, todos os poluentes, não é? Porque o homem conseguiu contaminar, Fernando, tudo. Os alimentos, a terra, o rio, os mares, né? A carne está sendo injetado hormônio, o mercúrio está circulando pelo garimpo, pelos rios, as usinas de petróleo estourando, contaminando os mares, e nós estamos comendo esses produtos. Sim. Então a coisa está assim. Isso é inflamação, e inflamação crônica já. Certo. A indústria, os automóveis queimando, né? A queima levando monóxido de carbono, produtos poluentes para a atmosfera, contaminando as nuvens, chovendo em cima dos alimentos, chovendo em cima dos animais, chovendo em cima do homem, entrando na nossa água. E nós nos alimentando de todos esses produtos. E aqui agora uma ressalva. Pior do que o plástico, do que os agrotóxicos, é o plástico, Fernando. Certo. O plástico hoje tem implicações seríssimas. Veja você, o plástico se torna um hormônio sintético. É bom assim que as pessoas entendam hoje. O hormônio sintético e plástico é similar, porque a molécula dos plásticos vai se transformar similarmente ao hormônio sintético e vai entrar dentro do organismo sendo reconhecido como uma coisa normal. E não é. Segue via química pró-inflamação. E o plástico, onde é que está o plástico? O plástico está em todos os lugares, reveste os comprimidos, reveste o sal, reveste o açúcar, reveste o feijão, reveste o arroz, nos reservatórios de água, na roupa, ao ponto que o Al Gore, o vice-presidente americano, criou um livro e impressionou o mundo com o conceito de inflamação crônica, que já é um conceito médico. Inflamação crônica é essa via pró-inflamação, que vai se completar dentro do organismo como se fosse ômega 6. Até hoje está sendo bonito, porque a gente está falando muito da guerra dos ômegas. Sim. Né? A guerra dos ômegas. E nunca se falou tanto em ômega 3, ômega 6, ômega 9. Como hoje. Não é? Porque a medicina tradicional já está começando a ficar interessada. Por que se fala muito em ômega 3 e ômega 6? Não é? Porque a prevenção toda hoje de muitas doenças, principalmente da inflamação, quando se falou em coração, a gente pode voltar a falar sobre esses marcadores da inflamação, onde o ômega 3 entra como um grande carro-chefe para combater, porque ele é anti-inflamatório. Então, tudo que nós falamos, agrotóxico, poluentes, né? Tudo isso é ômega 6. Ômega 9, por isso que nós temos que ter cuidado com ômega 6 e ômega 9. Pois é, mas até há 3 ou 4 anos atrás a gente tomava ômega 3 e ômega 6. Não, até que há 3 ou 4, 6 anos nós não estamos tão inflamados. Hoje nós estamos muito inflamados. E o ômega 6 e o ômega 9 é pró-inflamação. O ômega 3 é anti-inflamação. Então, seguramente, o ômega 3 hoje, junto com algumas outras substâncias, principalmente selênio, nosso solo é muito pobre em selênio, zinco, cobre e selênio, e ômega 3 são os grandes varredores dos poluentes. Isso aí não tem como fazer. Qualquer receita médica hoje, e nós temos que fazer uma ressalva bastante importante, por exemplo, aos dentistas, que conseguiram introduzir o flúor na água. O flúor, por que o flúor foi introduzido na água? Para combater as cáries. Nós vamos ter que dar um jeito de colocar o ômega 3 na água para o povo, para nós bebermos ômega 3, porque é a única maneira de desinflamar o mundo. Nós estamos aí preocupados, né, porque vamos fazer prevenção disso, daquilo. Bom, o homem moderno está inflamado. E aí, então, tem marcadores de inflamação. Certo. Existem marcadores inflamatórios. Doutor, nós vamos ter oportunidade de continuar, mas agora com tudo que o senhor coloca, me chamou a atenção. E eu, na medida que atuo bastante na cozinha, automaticamente com tudo que o senhor falava, eu procuro tomar uma série de cuidados. Na manipulação dos alimentos também está um fator muito sério, doutor. Muito sério. Você veja que o plástico hoje é colocado assim, o pessoal às vezes está muito rápido, a eliminação rápida, porque o homem moderno, nunca o homem esteve tão agitado, tão rápido, tão preocupado, tão estressado. Então ele come mal porque os alimentos, até a qualidade dos alimentos, mas, pasme, às vezes nós estamos colocando plástico dentro das quentinhas, estamos queimando isso.
é impressionante o grau de toxidez que o plástico queimado entrando no alimento. Rota para câncer, cistos, inflamação crônica, distúrbios químicos mais variados, não é? Ligado com, porque essas substâncias são hormônios sintéticos. E nós estamos hoje falando muito nessa questão. Qual é a grande questão? É que o humano, os hormônios bioidênticos são os hormônios humanos. Sim. E os hormônios sintéticos são os hormônios de animais ou plantas. Sim, sim. Ainda quando de planta, por exemplo, isoflavona, está legal, muito bem, porque já tem trabalhos mostrando que a isoflavona é boa, por exemplo, para a reposição hormonal da mulher, mas melhor são os hormônios bioidênticos. É o próprio estradiol e o estriol e a progesterona com moléculas humanas. Essa é a grande questão que a especialidade oferece. E o senhor falava, doutor, da questão das panelas, por exemplo, e o Teflon? O que nós podemos dizer? Então é assim, nós temos que neutralizar, como o Algor falou, o mundo tá inflamado. Não é? Então nós temos que diminuir o grau de inflamação, né? O grau de entrada desses poluentes. Né? Por exemplo, as panelas, alumínio, mas eu não estou preocupado com o futuro, estou comendo 4 panelas no fogão com alumínio. Então a carga de alumínio é muito grande. Né? Então nós temos que neutralizar essa carga. Por exemplo, neutralizar Teflon, vidro, algumas panelas. O ferro tem que ter cuidado, porque se nós somos diabéticos, hipertensos, temos o abdômen globoso, níveis altos de ferro com esteatose, tem rotas severíssimas para cirrose e câncer de fígado. Então, o ferro comer com panela de ferro, o pediatra orienta isso, mas acontece que a família, o vovô vai comer na panela de ferro, o vovô é obeso, hipertenso, é diabético, não é? Se ele tiver níveis altos de ferro, ele pode ter marcadores pró-inflamação, marcadores para doença grave, não é? Então, nós temos que neutralizar, Fernando, um pouco aquelas substâncias. Não vai pegar tanto sol, vai ter que se pegar um pouco de sol. As panelas de alumínio vão ter que neutralizar. Se estamos guardando muito alimento dentro de plásticos, vamos diminuir um pouco essa quantidade de plástico. Se nós estamos usando muitas quentinhas e o alumínio, vamos reduzir um pouco isso para que a carga de inflamatórios diminua. Por mais perfeito que seja o organismo, que por mais rotas químicas para a saúde nós tenhamos, anti-inflamação, a carga hoje é muito grande pró-inflamação. Vai minando. Pró-inflamação. Então nós temos que introduzir substâncias que neutralizem essa carga, essa demanda negativa que nós estamos tendo. Não é? Então há critérios hoje, fazendo um check-up, a gente tem a oportunidade de conversar, de mostrar para as pessoas coisas que a vida moderna não tem oportunidade, porque o acesso à leitura, o acesso à informação, os profissionais, não é? De vez em quando aparecem profissionais falando, mas a pessoa está trabalhando, a pessoa está numa outra atividade, não pode receber essas informações. Então, de repente, o que vai ter? Depressão, ansiedade, pânico, correria aos consultórios, não é? Porque nós estamos desinformados, não é? E há muita coisa para fazer pelo ser humano. Há muitas medidas preventivas para serem feitas, não é? Basta para isso lembrar-se, não é? De um dia, pelo menos uma vez por ano, fazer uma visita ao médico, não é?